que Deus abençoe imensamente o dia de todos que nos acompanham. Imaginem a seguinte cena: morrer de inanição, de fome mesmo, mas estando trancado dentro da maior e mais farta despensa do mundo. Nossa, parece um cenário bem absurdo, né? Mas olha, do ponto de vista do nosso desenvolvimento interno, eu diria que isso é uma verdadeira epidemia silenciosa hoje em dia. Exatamente. E a missão da nossa imersão de hoje é justamente desvendar a mecânica dessa transformação espiritual. O nosso mapa para esse mergulho é o trecho Dia 24, Transformado pela Verdade. Isso fica no livro Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren. E sabe, o que me deixa muito impressionada logo de cara nessa leitura é que o autor descarta totalmente aquela ideia de que a Bíblia é só um manual burocrático de regras. Aham. A abordagem dele é bem biológica, sabe? O texto é tratado estritamente como alimento. Pão, leite, mel. Isso muda tudo, né? Porque estabelece uma dinâmica de consumo e de gestão, e não só de leitura passiva. Com certeza. Ok, vamos desvendar isso então. Porque se a ideia principal é que o texto é tipo um alimento vital, a gente esbarra num paradoxo histórico gigantesco. Digo, nunca houve tantas Bíblias impressas e digitais acessíveis na história. Sim, o acesso é praticamente universal. Pois é, então como é possível que as pessoas não cresçam espiritualmente na mesma proporção? Então, é aí que entra aquele conceito fascinante de anorexia espiritual que o livro traz. A pessoa até tem a comida por perto, mas a proximidade em si não transfere nutrientes por osmose. Não mesmo. Não tem como só colocar o livro debaixo do travesseiro e acordar transformado. Exato. Quem sofre disso pode estar literalmente cercado por banquetes maravilhosos, mas a alma continua definhando de fome. E por que isso acontece na prática? Porque crescer exige que a gente substitua ativamente as mentiras pelas verdades. Não é um download automático, entende? É um esforço intencional de mastigação. Faz sentido. Mas tem um gargalo prático aí. E quando esse alimento é meio intragável? Como assim? Você diz passagens difíceis de entender? Isso, aquelas passagens mais complexas que parecem não fazer sentido ou que até confrontam a nossa lógica humana. O material ilustra isso super bem com a história do Billy Graham. Ah, sim. Ele chegou a ter uma crise numa época com trechos que ele simplesmente não conseguia compreender de jeito nenhum. O que é fascinante aqui é que o instinto humano padrão é sempre filtrar a realidade por umas lentes muito instáveis, né? Tipo o quê? Tipo as emoções do momento, a cultura atual ou a nossa própria capacidade de raciocínio, que, convenhamos, é bem limitada. Muito limitada. E o que o Graham fez naquela noite enluarada não foi achar uma resposta acadêmica brilhante para as dúvidas dele. Ele só alterou o eixo de autoridade ali na hora. Ele decidiu confiar na palavra acima do próprio raciocínio. É como atualizar o sistema operacional de um computador. Tem uma hora que a gente precisa confiar no código-fonte, mesmo sem entender a linguagem de programação que está ali. Nossa, ótima analogia. E a partir do momento em que a fonte foi aceita como autoridade final, a eficácia do ministério dele simplesmente destravou. Sim, porque ficar debatendo constantemente com um texto drena uma energia que a gente deveria usar para absorver aquilo. E uma vez que essa barreira é superada, o desafio passa a ser puramente mecânico. Como extrair os nutrientes no meio de uma rotina caótica. Exatamente. E aí entram aquelas 5 formas de assimilar a verdade que o texto lista: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir. Olha, a mecânica da reflexão me chamou muito a atenção, porque tem uma engrenagem psicológica surpreendente aí. O conceito da preocupação reversa. Esse mesmo, é muito bom. Pense no ato de se preocupar. A gente pega um problema, algo negativo, e fica rodando aquilo na mente até gerar uma ansiedade enorme. A meditação que o autor propõe usa rigorosamente a mesma engrenagem mental de foco e repetição, só que alimentada com a verdade em vez do medo. E se conectarmos isso com a visão geral, o autor alerta que Satanás não liga nem um pouco se a gente passa horas estudando, desde que não se coloque nada em prática. Tem aquela frase do D.L. Moody que o texto cita, né? A Bíblia foi dada para mudar a nossa vida e não só para aumentar o nosso conhecimento. Exato. Acumular teoria sem prática é só criar uma obesidade mental inútil. A aplicação tem que ser cirúrgica. Pessoal, prática e verificável. Não pode ser um vago tipo,
eu deveria ser uma pessoa melhor. Não. Tem que ser um vou mudar essa atitude amanhã às 8 da manhã. É a ponte obrigatória entre a teoria e a realidade palpável. Senão as pessoas continuam morrendo de fome lendo o rótulo da embalagem. Caramba, que imagem forte. Bom, para quem nos ouve, fica uma provocação final. O que Deus já pediu por meio da palavra que ainda não começou a ser feito na prática por nós? Uma reflexão que exige uma avaliação diária, com certeza. Com toda certeza. E pessoal, a ótima notícia é que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Vai ser imperdível, não deixem de acompanhar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.